TV Câmara, Campinas. Alô, alô, teste som. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Nós iniciamos, nesse instante, a 18ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de medalha exemplo digno, General Nelson Santini Júnior, diversas personalidades, por proposição dos vereadores Fernando Mendes, Luiz Rossini, Major Jaime, Marcelo Silva e Nelson Osseri. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o presidente da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública, vereador Major Jaime. Convidamos também o vereador Luiz Rossini. Representando o general de brigada Aguinaldo Oliveira Santos, comandante da Brigada de Infantaria Mecanizada, convidamos o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Coronel Marcos Augusto Basto Noivaldi. Convidamos ainda o chefe do Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Coronel Flávio Henrique Matos Moreira. E o delegado-chefe da Polícia Federal, Edson Geraldo de Souza. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta tarde. Solicitamos que, assim que nomeados, se dirijam ao local de destaque reservado à frente deste plenário. Nosso primeiro homenageado, Tenente Coronel do Exército Brasileiro, André Santos Helva da Fonte. Tenente Coronel do Exército Brasileiro, Rafael Lopes Gonçalves Dias. Primeiro Tenente do Exército Brasileiro, Patrícia Aparecida Piovesani. Subtenente do Exército Brasileiro, Tomé Costa da Silva. E segundo Sargento do Exército Brasileiro, Aline Cristina da Silva. Na tarde de hoje, também seria um de nossos homenageados, o segundo sargento do Exército Brasileiro, Henrique Soares Dias. Contudo, por conta de o segundo sargento estar em missão em Roraima, na Operação Acolhida, ele não pôde estar presente. Para todos saberem, a Operação Acolhida é uma operação brasileira instituída pelo governo federal, que através das Forças Armadas e com comando do Exército Brasileiro, visa proteger os venezuelanos que atravessam a fronteira, prestando auxílio humanitário aos imigrantes em situação de vulnerabilidade, refugiados da crise política, institucional, econômica e social que acomete aquele país. Uma salva de palmas, por favor. Nós convidamos os componentes da mesa a tomarem os seus lugares. E os homenageados também, por favor.
o vereador Major Jaime para declarar aberta esta reunião solene. Boa tarde a todos. Prazer e satisfação. Sejam muito bem-vindos a esse espaço aqui da Embrapa, um espaço que eu não conhecia, né, coronéis, mas muito bonito, né, e que foi indicação exatamente do Exército para que a gente pudesse fazer aqui na Fazenda Chapadão. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença aqui do nosso amigo, né, de Câmara Municipal, né, vereador Rossini, né, que é também líder de governo hoje na Prefeitura de Campinas. Gostaria de agradecer o comandante Novo, né, que é o comandante da Escola Preparatória de Cadetes, também o chefe do Estado-Maior, Coronel Matos, e também o doutor Edson, né, que sempre, doutor Edson, está indo em bastante solenidade, né? Tem bastante evento que a gente se encontra. Exatamente, né? Sempre prazer encontrar o senhor e o doutor Martinelli também. Senhoras, senhores, declaramos aberta essa solenidade para a entrega das medalhas de exemplo digno. Convidamos neste momento os integrantes da mesa de autoridades a se posicionarem no local reservado à frente deste auditório. Pois na sequência teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro, executado pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Convidamos a todos a ficarem em pé.
Neste momento, convidamos os presentes a assistirem ao vídeo institucional do Exército. O Exército tem como missão defender a pátria e, quando convocado, participar de operações de garantia da lei e da ordem. Este é o Exército Brasileiro de hoje. Somos mais de 200 mil homens e mulheres trabalhando juntos, irmãos de farda, garantindo os poderes constitucionais, a soberania e a liberdade da nossa nação. Para isso, estamos divididos em 8 comandos militares de área dentro deste imenso Brasil. Respeitamos as diferenças culturais e geográficas de cada região e sabemos que somos parte de um todo e, assim, damos a vida por esta terra. Sabemos que não há nação sem história, não há país sem raízes. Por isso, valorizamos cada página do nosso passado e lembramos dos sacrifícios dos nossos heróis para manter este gigante chamado Brasil. Assim, olhamos para o futuro, mas sem deixar esquecida a origem da nossa força, uma união de raças e credos. Assim nasceu, em 1648, o Exército Brasileiro. A partir daí, para manter este gigante, foram necessárias muitas campanhas de pacificação lideradas por aquele que é hoje o patrono da força, o Duque de Caxias. No cenário mundial, o Exército Brasileiro segue conquistando o respeito de organizações e instituições internacionais. Basta lembrar o trabalho dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Agora, no século XXI, nosso exército prepara-se para atender as necessidades de pronto emprego dos novos e constantes desafios. Enquanto seus programas estratégicos mostram comprometimento com o país, comprometimento com o amanhã. Mas é através das sólidas e das tradicionais instituições de ensino que a força terrestre segue investindo no que é a sua essência. O soldado. Um exército que colabora para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, buscando equipamentos modernos em defesa da nação. Este é o meu, é o seu, é o nosso exército brasileiro. Homens e mulheres trabalhando em defesa do Brasil. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Nós convidamos os integrantes da mesa a retornarem aos seus lugares para darmos continuidade a esta sessão solene. Nós agradecemos as seguintes presenças: Major Alexandre Santos da Rocha, comandante do posto médio da guarnição de Campinas;
Major Ângelo Quênio Mesquita da Silva, representando o Coronel Wanderson Giacomini Savioli, comandante do 2º Batalhão Logístico, Capitão Emanuel Merlin Pinheiro, comandante da Companhia de Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Subtenente Reinaldo de Souza Pereira, subcomandante do 11º Pelotão de Polícia do Exército, representando o Capitão Daniel Poulsin, comandante da Polícia do Exército, Tenente Coronel PM Eduardo Yasui, chefe do Estado-Maior do CPI-2, representando o Coronel PM Rodrigo Arena, Capitão PM João Cláudio Corrente, representando o comandante do 35º BPMI, Tenente Coronel PM Wilson Cardoso Júnior, Dr. Paulo Henrique Martinelli de Campos, delegado executivo da Polícia Federal de Campinas, Capitão Antônio Mendes Vinagre Júnior, reserva do Exército Brasileiro e presidente dos antigos integrantes do Batalhão Logístico. Tem mais um pouquinho. Coronel Adalto Vieira Américo, da SpaceX, César Augusto Paim Finkler, subtenente adjunto de comando da Escola de Cadetes, Major Tiago Batista Torres, chefe da 1ª Seção de Pessoal da 11ª Brigada, Renato Araújo Cabral, representando neste ato o deputado estadual Castelo Branco, Everson Wagner Silva, representando a doutora Ana Maria Fedose da Cunha Capelli, da ADESG Campinas, doutor Guilherme de Almeida Gai, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Campinas, César Augusto Azambuja, presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, Luiz Henrique Mateus Capelão, representando o Serviço de Capelania Internacional Voluntário, doutora Fernanda Chagas Herdade, advogada representando a AMIRP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada das Forças Armadas, dona Leli Fantinato, auxiliar administrativo da AMIRP, doutor Francisco José Gai, representando a ACORE, Adalto Ferreira, diretor da Hangar Jet 7 Aviation, e Claire Navarro Almeida, professor e terapeuta, representando neste ato o Instituto Brasil Conservador. E a supervisora de desenvolvimento institucional da Embrapa, Luciane Dourado. Muito obrigado pela presença. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta tarde, a desembargadora Ana Amarilis Vivacqua de Oliveira Agulha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E com a palavra, neste momento, o vereador Major Jaime. Serão palavras breves, né? Ao final ainda estava conversando com o vereador Rossini, a gente vai falar mais um pouquinho, né, Rossini? Mas, comandantes, vendo esse vídeo, e não é somente o vídeo, ele expressa exatamente a missão do Exército que vocês representam para a nossa nação. O que eu posso dizer, após ver esse vídeo, e eu tenho uma questão, está até falando para o Tomé, né, Tomé? Que em 1989, né, eu passei na ESA e passei na Academia do Barro Branco. Fiz opção pela Academia do Barro Branco, pela Polícia Militar, mas a minha admiração e o meu orgulho pelo Exército Brasileiro, né, ele só aumenta a cada momento que a gente vê, né, e vê como vocês trabalham, o que vocês fazem, o que vocês representam, né, e até foi algo que foi destacado, estava até falando para o Bruno, né, da Operação Acolhida, né, o que vem sendo feito no norte do nosso país para receber pessoas que, sem esperança, saem do seu próprio país e são recebidos aqui no Brasil, principalmente pelo Exército, por todas as Forças Armadas, né? A Aeronáutica tem um papel destacado, a Marinha tem um papel destacado, mas todos envolvidos ali sob o comando do Exército, recebendo nossos irmãos que passam por uma dificuldade. Esse é só um pequeno exemplo da amplitude que o Exército Brasileiro tem, de tudo que ele faz, de tudo que ele representa, e, como foi dito aqui, eu
Eu, como cidadão, tenho orgulho do Exército Brasileiro. E obrigado a todos vocês pelo trabalho que vocês prestam. Muito obrigado. E neste momento teremos a entrega da medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. Nossos homenageados recebem a honraria por suas contribuições ao campo da segurança pública. Primeiramente, convidamos para receber a medalha, por proposição do vereador Luiz Rossini, o tenente-coronel do Exército Brasileiro, André Santos Relva da Fonte. Gostaria de convidar a senhora Eliane, por favor, e família. Só fazer só os dois, por favor, primeiro. Bruno, eu quero até refazer aqui, eu quero sair daqui escoltado, viu? Hoje, olha só, a esposa do Tenente Coronel Relva é a senhora Amanda, né? Então, não vou sair mais escoltado, vou ficar livre disso aí. Coronel Gonçalves Dias, também a senhora fica livre. Tá bom. Seguindo as homenagens, recebe a honraria agora, por proposição do vereador Major Jaime, o tenente-coronel Rafael Lopes Gonçalves Dias.
E agora, por proposição do vereador Fernando Mendes, recebe a medalha o primeiro-tenente Patrícia Aparecida Piovesani. Do vereador Marcelo Silva, recebe a medalha o subtenente Tomé Costa da Silva. E por fim, convidamos para receber a honraria, por proposição do vereador Nelson Ossiri, a segundo sargento Aline Cristina da Silva. Senhor Coronel Novold, comandante da SpaceX, senhor Coronel Matos, chefe do Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, demais comandantes de OM representantes, senhores vereadores da Câmara Municipal de Campinas, demais autoridades, senhoras e senhores aqui presentes. O Exército Brasileiro é uma instituição nacional e permanente, a qual existe há mais de 370 anos. Como seu próprio nome diz, é o Exército formado por brasileiros dos mais distintas origens, cores e credos.
Originou-se do desejo comum de seus patriarcas de expulsar um exército estrangeiro invasor, ou seja, desde seu nascimento, cumpre com sua finalidade principal, a defesa da pátria através de seu braço forte. Com o decorrer da história do nosso país, uma série de outros desafios se apresentaram, os quais obrigaram nossa força terrestre sempre a se adaptar para poder oferecer combate a contento. Nos últimos anos, o mundo foi afligido pelo coronavírus. Essa doença ceifou a vida de várias pessoas, infelizmente. Nosso Exército não poderia se abster deste novo e desafiante combate. Como exemplo de suas ações, podemos citar a confecção de máscaras, desinfecção de instalações de interesse público e auxiliando a parcela mais vulnerável de nossa população através da participação de campanhas de vacinação pela vertente de sua mão amiga. Para nós, militares e cidadãos brasileiros, que trabalhamos nesses tempos difíceis, não foi somente uma obrigação em cumprimento de mais uma missão, mas uma honra poder ajudar nossa população, nossos irmãos. Em meu nome, e creio que posso falar no nome dos demais homenageados, sou grato ao meu Deus por tudo, por minha vida e saúde, a minha esposa, que me apoia e está sempre ao meu lado, as minhas filhas, que me tornam uma pessoa melhor a cada dia, ao Exército Brasileiro, instituição honrada a qual dediquei meus últimos 28 anos de serviço, e às autoridades legislativas municipais, as quais nos regalaram tamanha honraria e reconhecimento. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o subtenente Tomé Costa da Silva. Senhor Coronel Neuwold, comandante da SpaceX, Senhor Coronel Matos, chefe de Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Senhor Vereador Jaime, Major Jaime, que preside essa sessão, em nome do qual cumprimento todos os integrantes da mesa e demais autoridades militares, civis, a minha família, que muito me honra nessa solenidade, aos companheiros da banda de música da SpaceX, senhoras e senhores, sinto-me privilegiado em poder falar em nome dos praças, agraciado pela distinção ora recebida. A minha relação com Campinas, com a cidade de Campinas, iniciou-se em janeiro de 2019, após ser classificado na SpaceX, por conclusão do curso de mestre de música na Escola de Sargento de Logística no Rio de Janeiro. Fui designado para regente da banda de música daquele estabelecimento de ensino. Começava então ali a fase mais emocionante e também mais desafiadora da minha carreira, de 34 anos de serviço. E nesse particular, eu quero aqui registrar o meu agradecimento aos meus ex-comandantes da SpaceX, Coronel Espínola, General Matias e o atual comandante, Coronel Neuwold, pela confiança no meu trabalho. Seguindo as orientações e as ordens dos meus comandantes, pude colocar em prática os conhecimentos do curso de formação e também a experiência adquirida ao longo de mais de 3 décadas de serviço, levando marcialidade para as formaturas das nossas organizações militares, nos desfiles de 7 de setembro, e sempre com uma boa música, levamos também alegria para as crianças que visitam as SpaceX, em creches, em escolas, em solenidades e em órgãos municipais e estaduais, assim como em apresentações nos shoppings da cidade de Campinas. Porém, o êxito dessas missões só foi possível
porque encontrei aqui uma equipe de músicos diferenciados, da mais alta qualificação técnica, que hoje abrilhantam essa solenidade. A todos os senhores e a senhorita, musicista de nossa banda, meu muito obrigado. Agradeço também à minha família, os meus filhos, o Emerson, o Anne, o Alisson, o Wellington e o Wallace. Ao meu genro Marcelo, as minhas noras Sara e Giovana, a minha netinha Agatha Maria e a minha querida esposa Isabel. Te amo. Vocês são o meu porto seguro. Em nome dos praças agraciada com a medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Júnior, agradeço aos vereadores Arnaldo Salvetti, Fernando Mendes, Luiz Rossini, Major Jaime, Marcelo Silva e Nelson Ostley, pela honrosa proposição de tão alta e significativa distinção. Um gesto que indica que estamos no caminho certo e nos incentiva a seguirmos firmes em nossas missões. Agradeço sobretudo a Deus, que nos deu força para chegarmos até aqui. E encerro a minha fala com uma frase do profeta Samuel, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado. Teremos agora a apresentação da Canção do Exército Brasileiro pela banda da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, neste ato sob a regência do 1º Sargento Wellington Cirino de Almeida. Cumprimento na pessoa do Coronel Marcos Augusto Matias, perdão, esse aqui já estou sem óculos, viu, Coronel? Apesar do cabelo preto, a barba é branca e os olhos já são envelhecidos. Né? E, então, o Coronel Bastos, cumprimento aqui todos os integrantes do Exército. O Major Jaime chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos passar a palavra aos integrantes da mesa e o senhor vai fazer uso da palavra. Eu falei: bom, então deixa eu pensar aqui em alguma coisa que eu vou fazer. Ele falou: você vai ser o primeiro. Então, agradeço a oportunidade. Eu vi vocês ali, eu sou escritor, romancista, né? E eu vi os senhores, se os senhores ficarem em dúvida, se os senhores viravam para a banda, ou se os senhores, e como é que os senhores iam ficar de costas para o coronel. Né?
às vezes, por mais objetivas que sejam as regras, às vezes por mais claras que elas sejam, nós temos dificuldades como humanos, porque nós temos uma infinidade de pensamentos, infinidade de acomodações de pensamento, de sentimentos em relação a todas as coisas. E, às vezes, uma simples ordem pode fazer com que nós não saibamos diante de uma situação o que é certo e o que é errado. Mas é justamente nessa situação que nós precisamos de pessoas de valor. Nós precisamos de pessoas que ajudem os demais e que mostrem onde é o caminho. Pessoas como vocês homenageados hoje, que foram reconhecidos pela sua instituição, Exército Brasileiro, da qual tenho muito orgulho, e que foram indicados pelos seus fazeres, pelas suas realizações e por serem representantes dignos da instituição à qual vocês pertencem. Então, nós precisamos que pessoas como vocês, nos momentos mais difíceis, que sejam valorosos, fortes e que apontem aos demais para onde nós devemos ir. No Exército, como na Polícia Federal, nós somos treinados para enfrentar, para confrontos em que a vida é uma coisa que vai se perder. Então, enquanto todo mundo está correndo para o outro lado, fugindo do perigo, o Exército, os policiais, são treinados para correr, para encontrar o perigo. E nós precisamos que aqueles que estejam conosco, principalmente os que estejam à frente, sejam capazes de transmitir segurança e capazes de transmitir força para que os demais possam colocar a sua vida em risco pelo valor da amizade, pelos valores corretos, do que é certo e do que é errado, que não destruem. Então, parabenizo vocês pela homenagem como representantes do Exército Brasileiro, parabenizo na pessoa do Coronel Bastos, o Exército Brasileiro, com quem já tive a oportunidade de trabalhar, e vou, embora cristão, vou aqui revelar meu lado pecaminoso. Eu senti inveja, porque falou assim, o Exército com seus 200 mil integrantes, né? A Polícia Federal, senhores, tem a mesma missão que os senhores em relação ao território nacional, cobrir todo o território nacional, mas nós somos só 10 mil. Né? Então, eu senti uma pontinha de inveja, né? Aí eu vi que até o Dr. Martinelli ficou meio assim, balançado ali. Isso. Então, mas nós consideramos irmanados. Quando eu estive na fronteira, eu trabalhei junto com o Exército, que era coisas irrealizáveis, coisas impensáveis. E eu vou contar essa história aqui, aproveitar que me deram o microfone, já que eu estava... Quando eu estive na Amazônia, nós tínhamos 2 caminhões perdidos no ponto 8, em Uruará. Né? E os meus homens ficaram com esses 2 caminhões e nós estávamos começando a missão. E aí nós tínhamos 2 opções. Largar os caminhões, que nós já tínhamos feito muito sacrifício para apreender esses 2 caminhões de madeira, ou pedir ajuda. Os nossos homens chegaram até mim, que estava na base, e eu fui até um batalhão de construção de engenharia civil que tem lá, em Uruará, e eu fui encontrar o coronel que comandava o batalhão. Ele falou, olha, é um conflito civil, porque meus homens estavam cercados lá pelos madeireiros. Ele falou assim, eu não posso, nesse momento, sem as devidas formalidades e tal, envolver o Exército. Mas eu vou deixar que voluntários do Exército vão com vocês, eles terão que ir com roupa civil. E aí foram lá na parte mecânica e vieram 3 meninos. 3 meninos. Eu achava que eles tinham 14 anos até. Mas eu falei, general, é melhor eu não levá-los, porque senão eu vou ter que cuidar deles. O coronel disse, não, pode levá-los, confia. E eu levei esses 3 garotos comigo do Exército. E eles fizeram um serviço de homem grande, de heróis. Eles não só, os 3, nos ajudaram a tirar os 2 caminhões de lá, como consertaram o caminhão e dirigiram por 8 horas seguidas por uma estrada inviável, debaixo de lama, água e tudo mais, e com risco à vida. E foi naquele momento em que eu coloquei isso num romance até, que eu escrevi sobre isso, que eu dei valor aos homens do Exército. Não importa o tamanho, não importa a idade, são homens valorosos. E vocês são representantes desse Exército. Parabéns. Viu? Ouviremos agora
o Coronel Flávio Henrique Matos Moreira, chefe do Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Bom, Coronel Neubert, meu camarada de turma, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Major Jaime, vereador da cidade de Campinas, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui, civis e militares presentes. E as senhoras também que estão aqui. Então, minhas palavras também vou procurar ser curto. Depois da aula que já foi dada aqui, eu fico até constrangido, fico até sem jeito de fazer uso da palavra, mas vou tentar. Então, eu queria fazer 2 destaques aqui nessas minhas palavras. Inicialmente, a iniciativa da Câmara de Vereadores, especialmente do Major Jaime, em outorgar essas medalhas aos nossos militares. Então, isso é muito importante porque isso traz uma aproximação importante entre o Exército Brasileiro e o Poder Legislativo, por conseguinte, com a própria sociedade. E também fazer a deferência aqui aos nossos agraciados, especialmente aos nossos agraciados, Tenente Coronel Réu, Gonçalves Dias, a Patrícia Pevesani, o Tomé e a Sargento Aline, dos quais eu conheço todos eles por caminhos diversos aí, sem dúvida alguma conheço todos eles, e alguns aqui eu participei da escolha da propositura do nome para a medalha, a Pevesani e a Sargento Cristina, porque fazem parte da brigada. E o motivo pelo qual, especialmente, as duas foram propostas, é porque o trabalho que foi feito, desenvolvido por elas, não prestando seus trabalhos no posto médico, mas servindo ao posto médico, porque essa servidão é algo muito maior do que prestar um trabalho, nos últimos anos foi algo muito importante, muito intenso, especialmente numa atividade que envolveu o Exército Brasileiro, a sociedade brasileira e a sociedade mundial no combate à pandemia da Covid-19. Então foram muitas situações em que esses militares nossos passaram, contribuíram sobremaneira para a contenção da pandemia dentro da nossa força e também contribuindo para essa contenção dentro da cidade de Campinas. De maneira que essa comenda, ela é muito justa, ela é muito merecida por todos, e eu espero aqui que os nossos outros militares que estão ouvindo essas palavras, ao pessoal civil que está ouvindo essas palavras, entenda que não é algo simples. Pode até imaginar, não é algo simples que está sendo feito, uma formalidade. Não, não é uma formalidade, é algo muito importante, fruto de um trabalho realizado, um trabalho reconhecido, e assim que as coisas precisam ser. Então, sintam-se honrados, sintam-se felizes, porque realmente foram escolhidos para receber essa comenda. Então, meus parabéns novamente, é um orgulho muito grande para mim aqui, representando o General Oliveira, poder fazer essa entrega, poder participar de um momento tão importante para vocês. Obrigado. E agora ouviremos as palavras do comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Coronel Marcos Augusto Basto Loivold. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de saudar o Coronel Matos, chefe de Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Como você mesmo falou, né, Matos? Nós nos conhecemos há muito pouco tempo. Há pouco tempo. O vereador Major Jaime faz mais de 32 anos aí que começamos junto a nossa caminhada aqui na Escola Preparatória de Cadetes. Saudar também o senhor, vereador Major Jaime, Major Rossini, nosso delegado, doutor Edson, pelas belíssimas palavras também. Saudar todos os familiares presentes, os militares aqui, nossa banda de música da Escola Preparatória. As palavras são breves, mas o momento é significativo, né? Principalmente pela iniciativa, pelo ato cívico que é aqui representado, pela toda a deferência da Câmara nessa sessão, a nossa instituição, né? Começamos com o hino nacional, o vídeo institucional do Exército Brasileiro, retratando a nossa missão constitucional, nosso juramento à bandeira perene em relação a essa nossa missão constitucional. E depois também, muito marcante aqui, o hino da cidade de Campinas, falando sobre progresso,
Eu acho que tem que ser um norte seguro, e todos nós, cidadãos brasileiros, temos que perpetuar essa busca, né, do norte seguro, do progresso, pelas condições materiais e anímicas que temos no nosso território continental, a pujança que significa sermos brasileiros, né? Em especial, os parabéns, então, aos nossos agraciados, Helva, Gonçalves Dias, meu subordinado na escola preparatória, Tenente Giovanni, Subtenente Tomé, à frente da nossa banda de música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Sargento Michele também. Parabéns pela deferência. Essas coisas não acontecem por acaso. Na realidade, como o próprio nome da comenda fala, exemplo digno, né? Então, cada um de vocês aqui representa esse exemplo digno para todos nós, né? Por intermédio da iniciativa do vereador Major Jaime, são exemplo para todos nós. E aqui, em especial, o significado máximo, eu acho, para nós da instituição, pelo fato de estar homenageando aqueles que são os mais importantes da nossa instituição, que são as pessoas, os nossos militares, esses que são a força da nossa força, né? O cerne da nossa instituição são aqueles homens e mulheres que a compõem, seguindo o juramento que nós prestamos perante a bandeira nacional e seguindo a nossa missão constitucional. Então, eu queria agradecer, né, a iniciativa, belíssima iniciativa, medalha exemplo digno, força da nossa força, homenageando também o General Santini, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar brevemente na nossa trajetória profissional, pelo que ele representou também, né, para o Exército Brasileiro, pela sua biografia profissional e pessoal. Então, muitíssimo obrigado. Essas são as palavras que faço em nome da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Casa do Saber, onde tudo começa e onde se cultua diuturnamente o exemplo e os principais valores da nossa instituição, que é a defesa da pátria e nosso compromisso com a nossa missão constitucional. Muito obrigado, pessoal. Ouviremos agora o vereador Luiz Carlos Russin. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar o vereador Major Jaime, que preside essa sessão solene e que foi o autor dessa iniciativa que nos permitiu estarmos todos reunidos aqui prestando esta justa homenagem. Parabéns e conte conosco que o vereador Major Jaime pôde contar com a aprovação unânime de todos os vereadores para todas as proposituras apresentadas lá, como reconhecimento real da importância dessa homenagem a todos. Quero cumprimentar o Coronel Matos também, Coronel Nowald e o Dr. Edson na mesa e das demais autoridades militares, civis, familiares e todos os representantes do Exército Brasileiro aqui presentes. Cumprimentar, obviamente, os homenageados, Tenente Coronel André Santos Helva da Fonte, Tenente Coronel Rafael Lopes Gonçalves Dias, Tenente Patrícia Aparecida Piovesani, Subtenente Tomé Costa da Silva e Segundo Sargento Aline Cristina da Silva. Eu não tenho essa veia poética do Dr. Edson, mas eu queria fazer uma confissão aqui. Quando eu era criança, se me perguntasse o que você quer ser quando crescer, eu falava com a boca cheia, soldado. Quis a vida que me levasse para outros rumos, né, outros caminhos. Mas a admiração, o respeito, permanece assim no meu coração. Toda vez que eu vejo alguém de farda, meu coração dispara. Pelo exemplo que vocês dão para a sociedade, pelo trabalho que todos vocês fazem. O vídeo que nós assistimos aqui fala por si só, e talvez o Exército, junto com as outras demais armas das Forças Armadas, talvez seja a instituição mais bem avaliada e respeitada do país. A sociedade brasileira tem orgulho e admiração pelo Exército Brasileiro. E quem faz essa imagem, quem constrói essa imagem, são vocês, né? No dia a dia, independente da patente, mas vocês que vestem essa farda verde oliva,
cumprindo a sua missão, a sua jornada diária, com dedicação, com afinco, com paixão, com aquele sentimento de amor à pátria, de dar inveja, né? A disciplina, o respeito à hierarquia, são valores que a sociedade brasileira deveria seguir e receber de vocês. Se o Brasil tivesse isso aqui de disciplina, organização, amor à pátria do Exército Brasileiro, ninguém segurava esse país. Então, além da missão do dia a dia de defender a pátria e esses valores que nós acreditamos, o exemplo do Exército Brasileiro certamente ajuda a construir esse sentimento cidadão daquele que, por outras razões, como eu, não teve a felicidade de vestir a farda e seguir uma carreira. Portanto, quando a Câmara Municipal de Campinas oferece essa medalha exemplo digno a representantes do Exército, é o reconhecimento da nossa cidade e a importância que o Exército Brasileiro tem. E nós somos uma cidade feliz porque nós temos várias unidades do Exército no nosso território, entre eles a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é uma referência, e que leva o nome da nossa cidade para esse país e fora do país, sempre mostrando o valor da nossa terra e nossa cidade querida. Portanto, em nome da Câmara Municipal de Campinas, nosso muito obrigado a vocês por tudo que vocês representam para a cidade e para o nosso país. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Obrigado. Ouviremos agora o vereador Major Jaime. Mais uma vez, boa tarde. Fico muito feliz. Feliz mesmo de estar aqui nesse dia, aqui, né, podendo homenagear homens e mulheres que a gente tanto admira e tanto respeita. Gostaria de já agradecer ao vereador Rossini. Rossini, para quem não sabe, ele já tem 6 mandatos aqui na cidade de Campinas, um vereador reconhecido pelo trabalho que desempenha, hoje é líder de governo, né, aqui na Prefeitura de Campinas. E também no momento que, só para vocês entenderem um pouquinho, deixa eu até quebrar um pouco, eu tenho mania disso, né? Cadê o Bruno? Tenho mania, né? Esse negócio de quebrar o protocolo, mas Coronel Novo de Coronel Matos, né, Dr. Edson, eu queria só contar um pouco da história para que todo mundo entenda como nós chegamos a esse momento aqui. Nós temos 33 vereadores e para que a gente possa ter aprovação dessas honrarias, é necessário que seja votado. É um projeto de lei, como se fosse um projeto de uma lei que vocês pensarem, qualquer uma delas, né, no legislativo, é feito da mesma forma. Então tem que ter uma propositura e isso é feito por... cada vereador pode no máximo indicar 2 agraciados. Então qual foi o nosso trabalho? Né, até comentei um pouquinho aqui, acho que com a Patrícia e com a Aline, falando que em outras oportunidades, essa medalha, que foi bem lembrada pelo Coronel Novold, ela tem um nome, o nome dela é Exemplo Digno. E assim deve ser lembrado, e assim ela tem que realmente ser exemplo digno. E infelizmente, quando eu entrei na Câmara Municipal, eu trabalhei também junto com o Santini, né, no mandato dele, a gente percebeu que nem todas as pessoas estavam recebendo. Aí eu falo da nossa instituição, né, tá aqui o capitão Corrente, e infelizmente algumas pessoas que eu vi o nome ali, policial militar, eu falei, ele não é exemplo digno. Eu conheço ele não é exemplo digno. O que estão fazendo com essa medalha, com essa honraria? Que, né, a Câmara tem todo um trabalho, toda uma satisfação, né, em poder conceder. Então a gente fez uma mudança a partir do ano passado, de conversar com todos os vereadores. Nós conversamos aí com pelo menos 17 a 18 vereadores, para que a gente tivesse essas medalhas entregues para todos, militares e também policiais. Então a gente tem essa homenagem hoje sendo feita para o Exército, né? São 6 militares que a gente tem orgulho de estar aqui para esse evento, mas na semana que vem a gente vai fazer semana que vem não, no dia 1º, não é isso? A equipe está aí lembrando, nós vamos fazer mais uma homenagem que vai ser para a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica e também para a Guarda Municipal.
Depois, no dia 13, nós vamos fazer para a Polícia Militar, que é um evento um pouquinho maior por conta das unidades que a PM tem aqui. Então tem grupamento aéreo, tem ambiental, tem bombeiro, né, tem BAEP, então vai ser um pouquinho maior. E como nós mudamos o local, por uma questão muito simples, né, Rossini? A gente fez uma mudança porque o nosso prédio, não sei se todos conhecem, ali na Avenida Saudade 1004, lá está tendo uma reforma. O plenário é muito bonito, acho que alguns já devem conhecer, mas infelizmente com a reforma não é possível. Então, por isso, também agradeço aqui a Embrapa por ter essa iniciativa, né, e poder, dentro de todo o trabalho que tem, né, nos ajudar para que a gente pudesse fazer esse evento hoje, depois outros que a gente vai fazer em outras localidades, mas é isso que a gente quer dizer. Essa medalha, para que seja aprovada, a gente depende dos vereadores. E por isso que eu agradeço a todos os vereadores que participaram. Rossini é um deles. De pronto, quando eu falei para o Rossini, a gente quer fazer uma homenagem, né, para militares e para PM, para as polícias. Vamos, estou junto. Vamos lá, acerta lá. É tudo uma tramitação. O Hércules sabe como é que é, o Ortega também sabe, né, os gabinetes sabem todo o trabalho que é, né, os seus assessores também sabem, né, Rossini? E agradeço, Rossini, em seu nome, agradeço em nome do Marcelo Silva, do Nelson Morsi, né, também agradeço em nome do Salvetti e do Bispo Fernando Mendes. Então, todos vocês são parte dessa homenagem que nós estamos fazendo aqui. E ela tem um significado muito grande, né, então era importante que a gente citasse isso para que vocês soubessem como é esse processo. Mas é fundamental também lembrar que nós estamos, e foi uma aprovação em 2017, de uma semana. Doutor Edson, eu também uso óculos, viu? Então, às vezes, para ler aqui, né, a gente tem que aproximar, estica, né, Coronel Elva. Mas isso foi instituída uma semana de valorização dos integrantes das Forças Armadas, profissionais de segurança pública e segurança privada no âmbito do município de Campinas. Então, a semana é exatamente essa, começando nesse período que nós temos aqui, o Dia do Soldado, daqui a poucos dias, e terminando na semana, que é a Semana da Pátria, que também teremos, né, um pouco mais à frente. Então, esse é o objetivo, é valorizar esses profissionais, valorizar as famílias, principalmente, porque muitas vezes a família não tem noção, Coronel Matos, muitas vezes os nossos parentes não sabem exatamente como é que a gente trabalha, o que a gente faz, né, como tudo acontece. E é importante que as famílias venham aqui, que elas tenham essa percepção, que elas se sintam recepcionadas e também homenageadas, como nós estamos fazendo aqui. Então, essa é uma das principais importâncias, é exatamente estar com vocês, familiares, para que vocês possam também ser homenageados, né, quando o seu marido, né, o seu filho, né, o seu pai, né, está sendo homenageado aqui nesse momento. Queria também lembrar da importância do Exército Brasileiro, acho que não preciso, já falei um pouquinho disso. Como falou o vereador Rossini, você falou muito bem, né? A gente tem realmente sempre, em todas as avaliações, o Exército Brasileiro desponta entre o primeiro, né? Dizendo para todo mundo, nós o respeitamos, nós realmente admiramos e nós temos orgulho, né, dos militares que fazem parte do Exército Brasileiro. E por isso a gente sempre agradece. Ao mesmo tempo, quero lembrar de alguns fatos, né, que eu não sou militar do Exército, né, militar da Polícia Militar, a gente gosta de acompanhar e a gente sabe tudo que vem acontecendo, então eu falei um pouquinho da Operação Acolhida, que é algo que me destaca muito, né, eu estava conversando um pouquinho com o Major Matheus, né, o Major Matheus, né, falou que gostaria de caminhar um dia, né, para ajudar nessa missão. E sei que muitos, né, principalmente aqui na Brigada, a Brigada tem um destaque muito grande, né, Coronel Matos? Então a Brigada já teve participação lá no Rio de Janeiro, a Brigada já teve participação no Haiti, a Brigada já teve participação em tantos e tantos fatos acontecidos na nossa nação, assim como a Covid. Né? E aí eu pego um pouquinho, né, dos agraciados que aqui estão, para poder lembrar do que exatamente isso representa para todos nós. Passamos um período difícil, né, em que ainda não saiu totalmente das nossas vidas. No último evento que teve, que foi no ano passado, mais ou menos nessa data, foi no mês de agosto também, não vou lembrar a data, né, Bruno? Mas foi no mês de agosto do ano passado, nós fizemos lá no nosso plenário. E infelizmente o plenário estava quase que vazio. A gente tinha algumas restrições, não dava para chamar a família, não dava para chamar convidados, que hoje eu agradeço todos os convidados que aqui estão, pessoas, amigos, pessoas que a gente gosta, pessoas que
gostam também do mesmo jeito que nós, gostam do Exército, né, gostam das Forças Armadas, e estão aqui prestigiando nessa data. Né? Então, por isso, eu agradeço a todos vocês que vieram, que aceitaram o convite e que estão aqui conosco. Do mesmo jeito, como eu disse, eu gostaria de lembrar que os agraciados aqui, conheço o Tenente Coronel Helma já há algum tempo, né, Coronel? Né, ainda na época da SpaceX, né, hoje está no BELOG, né, desenvolvendo um trabalho muito grande lá. Né, o Tenente Coronel Gonçalves Dias, eu não o conhecia ainda, né, mas as referências foram muito positivas. O Coronel Silvestre ficou um dia, num dos eventos que a gente estava, ficou falando do senhor. O senhor não estava naquele dia, Coronel, acho que o senhor estava em alguma missão, e ele falando por que o senhor foi indicado, né, porque por conta dos méritos, pelo trabalho, pelo que desenvolvia dentro da SpaceX, e o quanto isso era importante. Pego também um pouquinho do Tomé, que está chegando, né, Tomé? E o Tomé, quando chega, também do mesmo jeito, né, uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, né, maestro da banda, né, tem todo um trabalho desenvolvido, né, tem toda uma dinâmica, né, que ele faz com a execução de todos os hinos, e não é só hino, né? Eu não sei se vocês já foram em algum shopping, o último foi agora no Campina Shopping, né, Tomé? Né, e tocam, eu não sou um músico, né, mas vocês tocam os mais variados estilos de música, né? E é maravilhoso que a Banda do Exército faz aqui, prestigiando a cidade de Campinas. E aí eu deixo a Patrícia, que eu já conhecia, né, Patrícia? Né? Conheço o pai dela, conheço a irmã, né? E conheci também a Aline. E, na verdade, pelo que me foi passado, também por conta da Covid, esse período difícil que nós passamos, vocês foram destaque naquilo que vocês fizeram. Então foram homenageados justamente pelo destaque que vocês tiveram nesse período tão difícil, né, que nós passamos. E por isso, todos vocês, né, todos agraciados. E aí tem o sargento Henrique Dias, que está lá na Operação Acolhida, mas a gente quer lembrar de todos, que todos vocês são merecedores e são, como falou o Coronel Novold, são exemplo digno. Né, e que possa, como também disse o Dr. Edson, Doutor Edson, vocês viram que ele é modesto, né? Ele falou comigo assim, de novo você vai me colocar, né, para falar, e vocês viram o show que ele deu aqui, né? Então eu não estava errado, né? Acho que eu acertei quando eu falei para o Dr. Edson poder falar um pouquinho, né? Foi bem acertado. E ele também falou de seguir, né? De seguir bons exemplos, seguir boas referências, né? Isso é fundamental, e é isso que eu também peço, né, para as minhas filhas, né? Eu peço sempre para elas, tenha bons exemplos, tenha boas referências, né, tenha coisas boas para seguir na vida, num mundo tão conflituoso que está hoje, né, os bons exemplos estão ficando difíceis da gente encontrar. Mas sempre tem, eu tenho certeza, dentro do Exército tem vários. E gostaria agora de finalizar falando exatamente o que falou o vereador Rossini. Quando nós que somos representantes na Casa de Leis, ali na Câmara Municipal, nós estamos representando a sociedade como um todo, não é, Rossini? Então, na verdade, essa homenagem não é do vereador Major Jaime, né? Não é do vereador somente o Rossini, ou somente o Marcelo Silva. É a cidade de Campinas que presta essa homenagem através, né, de um processo que nós fizemos lá internamente. Mas é a cidade de Campinas que agradece a cada um de vocês, eu não sei quem é o mais novo aqui de idade, né, de vocês, ou o mais velho, mas saibam que todos nós, campineiros ou não, agradecemos pelo trabalho que é feito pelo Exército Brasileiro aqui, né, especificamente pela 11ª Brigada e também pela SpaceX, por tudo que vocês representam para a nossa cidade. Então, que Deus abençoe muito. E finalizo agradecendo também a todos os vereadores, na pessoa aqui do vereador Rossini. Agradeço a TV Câmara, que está aqui cobrindo, né, esse evento. Agradeço todos os funcionários da casa que ajudaram a fazer com que a gente chegasse nesse momento. Agradeço a todo o cerimonial, né, que está aqui do lado, na pessoa do Bruno, né, agradeço a todos vocês. Agradeço também aqui a Embrapa por ter cedido esse espaço. E agradeço também ao meu gabinete, né, que se empenha tanto, né, para trabalhar e para fazer com que as coisas sejam realizadas, né, diante de tantas demandas que surgem. Então, a todo o gabinete aí, agradeço de coração a todos vocês. E, para finalizar, exatamente, que a gente tenha, nesse ano de 2022, momentos bons para se lembrar, que a gente possa lembrar que o mais importante é que a gente esteja em família, que a gente esteja reunido, que a gente esteja em comunhão e, principalmente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.
gente falou bastante, né? Mas eu sei que tem muita gente com compromisso ainda. Então, por esse motivo, declaramos encerrado o evento de hoje. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.